a nossa aula de número 1 do curso de acentuação. Primeira aula, pessoal. E sendo uma primeira aula, uma aula básica, né? Alguns conceitos básicos aí pra gente entender bem o que é acentuação para não ter problemas aí nas aulas que virão, tá? Hoje a gente vai conceituar oxítona, paroxítona e proparoxítona. Primeiro, importante que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, dê joinha nos vídeos, compartilhem os vídeos, façam o que puderem para ajudar o canal, que ajuda tanto vocês, tá ok? Pois bem, pessoal, tonicidade natural e tonicidade modificada. É importante entender isso aqui, tá? Quando a gente está falando de acentuação. A gente tende a achar que as palavras aí, né, tem uma sílaba tônica só quando elas têm acento, mas não é assim. Existe em cada palavra da língua portuguesa com mais de uma sílaba, ou seja, com duas, com três, com quatro. Cada uma dessas palavras, tendo mais de uma sílaba, ela com certeza terá aí uma sílaba tônica, tá? E essa sílaba tônica terá uma tonicidade natural, que é o que acontece aqui nessas palavras que eu coloquei no quadro. Camelo, doido, seria, carne e sabia, tá? Já coloquei em vermelho aí quais são as sílabas tônicas dessas palavras, tá? Isso a gente chama de tonicidade natural, tá? Então já sabem que mesmo que não tenha acento, aquela palavra terá aí a sua sílaba tônica. O que é tonicidade modificada? Quando eu pego, tá? Tiro a tonicidade, desloco ela ou para antes ou para depois, o que acontece? Eu sou obrigado a colocar ali um acento, e essa é a função do acento. Mostrar que a sílaba tônica da sua tonicidade natural se modificou para outra sílaba. Por quê? Porque a gente consegue formar novas palavras através deste processo. Então, tirando aqui no caso da palavra camelo, a tonicidade natural, que é ali, tá, no meio, para cá, para a última sílaba, eu já crio uma outra palavrinha. E aí o acento tá aqui para dizer a tonicidade dali, eu coloquei agora a tonicidade aqui. Claro que camelo não é a mesma coisa que camelô. Camelo é o animal e camelô é o profissional que vende aí, né, objetos na rua, tá? A palavrinha doido, que é o indivíduo aí que não está bem das suas faculdades mentais, eu simplesmente na mesma sílaba desloco, né, daqui do do pro i e já crio uma outra palavrinha. Aí eu coloco um acento para dizer, ó, a tonicidade agora é aqui, no meio, no i, né? Doido, como eu já falei para vocês, né, o vulgo louco, e doído é o verbo doer, já é uma outra palavrinha. Isso vai acontecer com essas outras palavras aqui também. Seria, a tonicidade está ali no meio. Eu posso deslocar lá para a primeira sílaba e aí eu terei outra palavra, séria, que já é, né, a pessoa do sexo feminino, né, que é muito séria, digamos assim. E ali seria, é o verbo ser, né? Carne, deslocando aí para a última sílaba, eu vou ter outra palavrinha, carne, né, que já tem um outro significado. E sabia a mesma coisa. E aqui é muito interessante porque também acontece isso com as palavras da língua portuguesa, porque eu posso colocar tanto a tonicidade dela lá na primeira sílaba, e aí eu terei sábia, aqui é sabia, verbo saber. Aqui eu já tenho sábia, pessoa do sexo feminino, que sabe muito, né, adjetivo, tá? E aqui eu tenho sabiá, que já é o pássaro, pessoal. Olha que interessante, né? Aqui é um verbo, aqui é o adjetivo, e aqui já é um substantivo. Olha que legal, né? Só deslocando a tonicidade. Então, com base nisso que eu falei para vocês, né? Toda palavra com mais de uma sílaba obrigatoriamente terá uma sílaba tônica, tenha ela acento ou não. Foi o que eu expliquei aqui para vocês. E aí nós temos, é claro, né, pessoal, os vocábulos monossilábicos, tá? Que são aqueles vocábulos que tem uma sílaba só. Mono é um, silábico quer dizer sílaba, né? Uma sílaba só. E aí eles são classificados aí em tônicos e átonos, tá? E olha que interessante, tem acento aqui, tem um significado. Não tem acento, tem um significado também, tá? Ainda assim, com acento, sem acento, vai haver essa modificação. Mas com acento é o feminino plural de má.
ela é má, elas são más, maldosas no caso, é um adjetivo. E sem o acento aqui, né, o mas já é a conjunção adversativa, tá? Pois bem, pessoal, tipos de acento da língua portuguesa. Nós temos aí o acento agudo, que é esse aqui, né, tracinho ali, que a gente chama de grampinho da vovó, a gente aprende lá na primeira série, né? E ele tem esse nome porque o timbre, quando tiver esse acento ali em cima da letrinha, né, significa que eu tenho um timbre aberto. Olha aqui, ó, vatapá, café e cipó. Dá pra perceber o a, ó, né? A gente abre mais a boca, tá? Quando a gente fala aí a palavrinha, né? Que tem ali uma letrinha com o acento agudo, tá? E temos o acento circunflexo, que daí já é o chapéuzinho do vovô que a gente aprende lá na primeira série, né? E aí o timbre será aqui fechado. Ah, fechado por quê, professor? Eu não abro a boca? Não, a gente abre a boca, só que abre menos, né? Olha aqui, ó, lâmpada, você, robô, tá? Não abre tanto como aqui no agudo, que tem timbre aberto, tá? Nós temos também o acento grave, que não marca a tonicidade da palavra. Ele só indica aí, né, a crase, a fusão do a preposição com o artigo. Resulta na crase. A gente chama esse acento viradinho para o outro lado de acento aí grave, tá? E aí resulta, quando acontece essa fusão aqui do a preposição com o artigo, resulta na crase, do acraseado, que se chama, mas não tem a ver com tonicidade, tá, pessoal? Temos o til, que também não marca tonicidade e não é acento, tá? Ele é aí um sinal diacrítico que a gente chama, ele só indica a nasalização da sílaba, tá? Olha aqui, ó, bênção, sótão, órfão, olha que interessante. Aí o que acontece em bênção? Se ele fosse um acento e marcasse tonicidade, tá? Teria duas sílabas tônicas aqui, não. A palavra tem uma sílaba tônica só. Toda palavra vai ter só uma sílaba tônica. Pode ter a pré-tônica, a pós-tônica, a subtônica, mas a tônica tem uma só. Aí teria duas sílabas tônicas aqui, se o til fosse um acento. Não, isso não existe, tá? Então, a tônica aqui é o B, é uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui também são paroxítonas terminadas em ditongos, né? Já coloquei com acento e com o til ali para que vocês percebam. Aqui o acento circunflexo, aqui acentos agudos, né? E o til indicando aqui só na nasalização ali daquela sílaba, no caso da vogal, a vogal A, todas elas a vogal A, tá? Então é para isso que serve o til, mas ele não é acento, não marca tonicidade. O acento diferencial que também não marca tonicidade, é só para diferenciar uma palavra da outra, tá? Não marca tonicidade. Ó, o verbo poder, por exemplo, quando está no presente, ele é escrito dessa forma, sem o acento circunflexo. Quando está no pretérito, no passado, ele é escrito dessa forma, quando eu utilizo ele no pretérito, com acento circunflexo ali. É só para diferenciar a questão do tempo mesmo. Ele pode agora, ele pôde ontem, tá? Isso é um acento diferencial, mas não marca a tonicidade também, porque não existe paroxítona terminada em E na língua portuguesa, né, que é acentuada ali. Acentua-se as paroxítonas terminadas em E. Não. A gente já observa, quem já tem um pouquinho mais aí de tempo estudando acentuação já percebe de cara o que ele acento está fazendo ali. Né? Não se acentuam as paroxítonas terminadas em I. Tá, pessoal? Então, por hora é isso, né? Os tipos de acento que nós temos. Esses dois aqui vão incomodar bastante vocês, tá? Esse aqui um pouquinho mais. Né? Então são esses os tipos de acento que nós temos na língua portuguesa. Sílaba tônica, tá? As oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. Agora sim, classificação das palavras quanto à sílaba tônica, pessoal. Algo bem interessante de vocês gravarem aqui já é que não importa o tamanho da palavra, a tonicidade da palavra vai estar sempre em uma das três últimas sílabas, tá? Ó, institucionalizado. A tônica aqui é o ZA, é uma paroxítona. Tá? Como é que eu sei? Daí eu tenho que falar e ver lá no final qual que é a mais tônica. Mas independente aí do tamanho da palavra, a tônica vai estar sempre ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá? Daí vem a classificação oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então tá aqui, ó, balé, né? A tônica fica na última sílaba. Tá lá, balé. Táxi e possível, a tônica está na penúltima sílaba, tá? Já aqui, incômodo e dinâmico, a tonicidade está na antepenúltima sílaba,
Tá? É isso aqui que vai me dar a classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Por quê? Porque quando a tonicidade estiver na última sílaba, a gente chama ela de oxítona, palavras oxítonas. Quando estiver na penúltima, que é o caso aqui dessas duas, a gente chama de paroxítonas. E quando estiver na antepenúltima, a gente chama de proparoxítonas. Prestem muita atenção, porque eu falei, a tônica está sempre nas três últimas, daí parece que é a primeira, a segunda, a terceira. Essa contagem, tá, para termos didáticos, eu acho melhor vocês fazerem daqui para lá. Ou seja, a primeira vai ser a oxítona, tá? A segunda vai ser paroxítona. E a terceira, como está ali, né, vai ser a proparoxítona. Peguem esse hábito de contar daqui para lá. Primeira, segunda, terceira. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso é muito importante que vocês façam. E percebam também, né, que só a oxítona vai ser a última ali. Agora, as paroxítonas e as proparoxítonas, né, percebam que ela não precisa exatamente ter só duas sílabas. Ela pode, ó, possível tem 3 sílabas, a tônica está aqui. Táxi tem 2 sílabas, a tônica está ali. Mas vai estar sempre na antepenúltima, se for na penúltima, né? Se for paroxítona. A antepenúltima é a proparoxítona. Mesma coisa aqui, ó. Primeira, segunda, terceira é proparoxítona. Antepenúltima, né? Aqui ela já tem, ó, tem mais de 3 sílabas. É dinâmico, mas é última, penúltima e antepenúltima, tá? Então gravem isso, que é importante vocês saberem, porque agora a gente vai trabalhar aqui no futuro, né, com esse conceito de oxítona, paroxítona e proparoxítona, a regra das oxítonas, quais oxítonas são acentuadas, regra das paroxítonas, quais são acentuadas, bem como as proparoxítonas, quais são acentuadas, as regras aí de cada uma delas, que é importante para entender aí, né, para aprender a acentuar as palavras direitinho. Claro que nós temos também, né, os vocábulos monossilábicos, tônicos e átonos, como eu falei para vocês, que daí não entram aqui nessa classificação de oxítona, paroxítona, proparoxítona. São vocábulos monossilábicos, existem os tônicos, os átonos, né, e a gente vai fazer uma aula só sobre esses vocábulos aqui para aprender a acentuá-los direitinho, pessoal. Olha que interessante isso aqui, tá? Em termos de curiosidade, vocês perceberam que eu coloquei as palavras aqui, coloquei assim, né, aleatoriamente, e olha aqui o que acontece. Ela é paroxítona, é paroxítona, é paroxítona, 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 né? Só tem quantas paroxítonas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paroxítonas. Essa oxítona e essa oxítona. Não tem nenhuma proparoxítona. Sabe por que isso acontece? Porque das palavras da língua portuguesa, 85% são paroxítonas. Tenham elas acento ou não, né? Ó, aqui não tem acento e são paroxítonas, tá? 10% são oxítonas e 5% apenas são proparoxítonas. Isso se mostra ali, porque nem tem uma proparoxítona ali, né? Elas são mais paroxítonas, que são a maioria das palavras da língua portuguesa, e tem 3 oxítonas, que são 10%. E tem bem menos palavras proparoxítonas na língua portuguesa. Isso é bem interessante de vocês saberem. Tá ok, pessoal? Ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal, que isso é importante aí para ajudar o nosso trabalho. Dá joinha nos vídeos, compartilha, curte no Facebook, vai lá no Instagram, me acompanha nas redes sociais. Isso é muito importante, tá ok, pessoal? É isso aí.